Olá, começa agora mais um Canal Rural Entrevista, programa que discute os principais temas do agro no momento. Hoje eu converso com o Guilherme Moria, que é analista de mercado do Rabobank. Nosso assunto de hoje é o mercado do café. Guilherme, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo. Muito obrigado, João. Muito obrigado a todos. Vamos bater um papo aí sobre o mercado, né, João? Perfeito. E o ano começou, Guilherme, com uma forte valorização, né, nos preços do café, mas logo vimos uma correção. O que explica essa volatilidade tão intensa no início de 2025? Bom, João, realmente, eu acho que se a gente for pegar o mercado de café nos últimos meses, realmente a gente vem passando aí por momentos de volatilidade no mercado, né? Da mesma forma que o preço valoriza, semanas depois, um pouco tempo depois, ele desvaloriza de uma forma bem aguda. E eu acho que isso tudo pode ser atribuído aí a vários fatores, vamos dizer assim, né? Não é só um fator que acaba impactando, mas são vários fatores que em conjunto acaba levando a essa volatilidade. Eu acho que, em primeiro lugar, eu acho que é de comum acordo, né, a questão da produção global de café, ela vem passando aí por desafios nos últimos anos, né? Então a gente vem observando o Brasil passando por problemas climáticos aí nos últimos anos e produzindo aquém do seu potencial. Então não é que vem produzindo em baixos volumes, mas muito abaixo do seu potencial. Paralelamente, a gente viu também países importantes do produtores de café arábica, como Colômbia, Honduras, nos últimos anos também tendo problemas na produção. E mais recentemente a gente presenciou o gargalo que a gente teve no mercado de café robusta, principalmente aí com limitações de Vietnã e Indonésia. Então, acho que o primeiro ponto é a questão da produção. A gente vem vivenciando aí um choque de oferta que vem levando aí ao consumo dos estoques de café, que eu acho que é o segundo ponto que eu elencaria, e é exatamente esse ponto de inflexão que a gente vive hoje no mercado, que dado as frustrações de safra nos últimos anos de inúmeros players, a gente vem consumindo o nosso estoque e hoje a gente vem trabalhando aí com estoques aí bem baixos, né, ou historicamente menores. Então tudo isso acaba levando a gente a uma volatilidade muito grande. No entanto, não é só, vamos dizer assim, dentro da porteira ou simplesmente os fundamentos puros de café que vem trazendo essa volatilidade. E aí eu acho que todo mundo vem acompanhando as tensões geopolíticas que a gente vem atravessando, né? Então, ano passado, a gente teve a questão da UDR, a Lei Antidesmatamento da União Europeia, que fez com que a gente tivesse uma aceleração das importações de café por parte da Europa. Então, tudo isso acabou gerando, vamos dizer assim, uma demanda temporária no café. Também, recentemente, a gente vem observando aí, e isso não é só uma exclusividade para o mercado de café, mas as tensões no Mar Vermelho, os conflitos no Mar Vermelho. O Mar Vermelho é a principal rota de transporte, né, a principal rota marítima entre a Ásia e a Europa, e aí a gente está falando aí da principal rota, né, vamos dizer assim, de produtores de café robusta para o maior consumidor de café que é a Europa. Então, a gente acaba tendo esses problemas aí, vamos dizer assim, no Mar Vermelho, que acaba trazendo essa volatilidade no preço. E por último, e não menos importante, né, João, a gente presenciou aí o efeito das tarifas do Trump, que acabou gerando aí grande volatilidade no mercado. Então a gente tem aí fundamentos para dar e vender, vamos dizer assim, né? A gente tem muita coisa acontecendo no mercado que acaba trazendo essa volatilidade toda. Você citou vários fundamentos, a gente vai destrinchá-los ao longo do programa, mas eu queria falar de clima, né, que é uma grande preocupação das regiões produtoras aqui no Brasil, especialmente para os produtores do café arábica, né? Como que você avalia o impacto das condições climáticas na safra atual e já na próxima safra? Perfeito, João. Bom, aqui no Rabobank a gente faz um trabalho a campo, né, que a gente desenvolve todo ano, que é o Crop Tour. A gente finalizou o Crop Tour e provavelmente nos próximos dias a gente já vai divulgar a nossa estimativa, mas de maneira geral, o que a gente pode falar, né, do clima aqui no Brasil, olhando para essa atual safra? Realmente,
o clima seco, principalmente nas regiões produtoras de café arábica, né, ao longo de 2024, a gente viu que trouxe aí um prejuízo no pegamento dos frutos. Então, a gente teve em setembro, outubro do ano passado, enfim, uma florada fantástica, né, mais outubro e novembro, vamos dizer assim, né, uma florada fantástica. Os pés de cafés aí muito estressados, então é uma condicional importante para a gente ter uma boa florada. No entanto, como a gente vinha passando aí por períodos muito seco e quente, né? Então acho que essa junção dos dois fatores, né? Muito calor e seco, fizeram com que quando a gente tivesse o pegamento do fruto, o que efetivamente de flor virou em fruto, a gente viu que foi muito baixo. E isso foi muito visualmente fácil de detectar nas lavouras de café, né? Você vê aí, principalmente o ponteiro das lavouras aí, muito depauperadas, né? Então você via que tinha flor e provavelmente um potencial fruto que acabou abortando, e aí no resultado final você acaba tendo menos frutos por planta, e aí uma forte quebra. Em paralelo a isso, né, então a gente teve esse problema do pegamento do fruto. No entanto, depois de outubro, as chuvas começaram a vir com uma certa consistência, né, até o mês de fevereiro. Então, a gente pôde ver que o café ele teve aí um período bom de chuva para recuperar, bom enchimento de grãos, né, bom desenvolvimento. E aí, em fevereiro e março, a gente já teve aí mais um período de veranico, né, um período sem chuva, um período novamente com muito calor, mas eu acho que é importante frisar que o principal dano que a gente acho que enxerga aí, o que teve foi mais o problema de novembro do que propriamente fevereiro, né? Então é importante frisar que a gente viu sim alguns sinais aí de deterioração da safra por conta desse período seco, mas nada comparado com o que foi feito aí com a questão do pegamento do fruto, né? Então, principalmente todas as regiões do café arábica passaram por esse problema, né, o abortamento dos frutos e, consequentemente, um pouco ali essa questão de fevereiro e março, e isso sim acho que resultou numa queda mais significativa aí da produção de café arábica. Agora, em abril, a gente tem a volta das chuvas, né? A gente pode esperar uma recuperação na expectativa de produção aqui no Brasil, ou os danos que você citou, a gente pode considerá-los como irreversíveis? Perfeito, João. Assim, de maneira geral, não tem muito o que fazer agora, né? Então, por exemplo, os grãos que, por um acaso, né, tiveram problemas no seu desenvolvimento aí em fevereiro e março, que são períodos muito importantes para o enchimento do grão, aquele grão que já apresentou um problema, ou seja, o que a gente chama de xoxo, ele não tem mais recuperação. Então, acho que é importante frisar, pode continuar chovendo bem em abril, que aquele grão não vai voltar a ser o que era. E muito menos o problema que a gente teve em novembro. Acho que é exatamente por isso que o mercado de café está tão volátil, né? Porque já é dado um prejuízo em novembro, a gente teve um prejuízo adicional, vamos dizer assim, agora em fevereiro, março, mas muito menor do que comparado com o que a gente teve em novembro. Mas o importante é que agora abril é muito importante, não só pensando na atual safra, João, mas também pensando na próxima, né? É importante lembrar também que ano passado, quando a gente teve março, praticamente a gente começou, a gente não teve mais chuvas, né, nos meses seguintes. Então a gente ficou com mais ou menos, vamos dizer assim, entre março e setembro, com pouquíssima chuva, quase ou zero chuva em algumas regiões, né? Então agora a gente está vendo um cenário que a gente já teve alguma coisa de chuva em março, né? Abaixo da média, mas já teve alguma coisa em março. E abril ele segue aí com um tempo relativamente bom, né? Então tudo isso é bom para o desenvolvimento final do grão. Então é importante frisar isso. Então, ano passado, como a gente teve esse período, vamos dizer assim, desde março seco, pegou muita gente de surpresa quando a gente teve uma quebra adicional constatada pela maioria aí dos players entre junho e julho, né? E o que foi essa quebra? Exatamente essa falta de chuva em março e de março em diante, né? Que fez com que o café rendesse menos, ou seja, você precisa mais café da roça, né? O café do pé da árvore, para formar uma saca beneficiada de café, ou seja, o grão não desenvolveu plenamente no passado. Esse ano, provavelmente, a gente não vai ter tanto desse problema, porque a gente teve ali sim um problema em fevereiro, março, mas março já começou a retomar as chuvas e abril aparentemente voltou. E aí, olhando para a próxima safra, é importante que a gente tenha ali algum volume de chuva nos próximos meses também, né? Exatamente para preparar para o próximo ciclo. Perfeito, Guilherme.
A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já com mais Guilherme Moriá, que é analista de mercado do Rabobank, aqui no Canal Rural Entrevista. Voltamos com o Canal Rural Entrevista. Hoje estamos aqui com o Guilherme Moriá, analista de mercado do Rabobank. Nosso assunto hoje é o mercado do café. Guilherme, o Rabobank aponta para uma possível queda significativa na safra de arábica e aumento na produção de canéfora. Como isso deve impactar os preços e a dinâmica de mercado entre esses dois tipos de café? Bom, João, é uma boa pergunta e realmente, né, o que a gente vem observando é que, dado essa atual situação dos estoques mais apertados, vamos dizer assim, não só no Brasil, mas como no mundo, é esperado agora que o Brasil tente recuperar um pouco, né, essa parte da oferta global. Né? Lembrando que nos últimos anos a gente vinha observando aí um choque de oferta, que a gente chama, ou seja, não só Brasil, mas outros produtores importantes do globo, né, passando por problemas na oferta. E aí agora, acho que a partir do próximo ciclo, principalmente, é esperado uma recuperação da oferta, muito evidenciado pelo clima. Né? Então, o clima tem que favorecer efetivamente. Mas agora o que a gente vem vendo é que a gente vem saindo do cenário de um El Ninho, né? E caminha para uma neutralidade, talvez uma laninha, né? Então, lembrando que em situações de El Ninho, a gente tem sim uma correlação com problemas na oferta global, ou seja, existem aí problemas de menor precipitação nas principais regiões produtoras, como a gente viu no Vietnã, viu na Indonésia recentemente, e em condições de laninha ou neutralidade, geralmente a gente costuma ter safras normais, né? Então, normalmente. Mas aí, de maneira geral, quando a gente observa uma queda da produção de café arábica e uma produção melhor do café robusta, né, a gente imagina que realmente essa diferença de preço entre esses dois tipos de café, eles tendem a alargar, e é fato que a gente já começou a observar, então a gente vem observando aí que realmente o arábica, desde novembro, ele vem valorizando um pouco mais, né, do que o preço do café robusta no mundo. E nas últimas semanas, vamos dizer assim, existe aí uma expectativa de um alívio na oferta de café canéfora. Então, Brasil provavelmente vai vir bem esse ano. A gente tem ali o café vietnamita, que acabou de ser colhido e provavelmente vai entrar no mercado também, então trazendo um certo alívio. E existe uma expectativa da Indonésia. Então, esses três players, né, Brasil, Vietnã e Indonésia, são os três maiores produtores de café robusto no mundo. E a gente vem observando que realmente a expectativa de produção desses três é grande, né? Então existe uma expectativa de boa produção e por isso a gente vem observando nas últimas semanas a diferença entre os preços, né? Entre esses dois tipos de café, alargando um pouco mais. Você falou no início do nosso bate-papo e não tem como a gente não tratar a questão das tarifas dos Estados Unidos, porque elas acabam dominando o noticiário. Os produtores de café, especialmente de Minas Gerais, eles estão um pouco apreensivos, né, com o provável aumento de preços. Dá para estimar já uma queda de consumo do consumidor norte-americano? Olha, João, de maneira preliminar, assim, é muito difícil a gente afirmar qualquer situação, né? Então, antes das tarifas, acho que é importante frisar isso. A gente vinha observando os preços de café, tanto arábica como robusta, numa escalada muito forte, numa valorização muito forte. Tudo isso a gente sempre colocava numa cesta de desafios para o consumo global, né? Então a gente pode ver que o preço do café vinha valorizando nos últimos meses. Existe uma pressão inflacionária, né? Não só no café, mas para outros produtos no mundo todo, né? E conforme a gente ia observando os outros players, né? Ou seja, as empresas de capital aberto que atuam com café, reportando aí desafios para o consumo. Então, mesmo antes das tarifas, a gente já estava imaginando aí um cenário desafiador, talvez um pouco menos nos Estados Unidos, porque o cenário econômico dos Estados Unidos era melhor. No entanto, agora, com essas taxas, a gente tem que entender um pouco melhor como que o consumidor vai reagir frente a esses aumentos aí de 10%. Fato é que agora existe um imposto de 10%, tem que entender como que isso vai ser repassado para o consumidor efetivamente e como que se o café, né, realmente ele é inelástico. Existe aí um certo mito, né, que o café é um produto inelástico, ou seja, não importa o aumento do preço, o consumo ele sempre vai existir. E eu acho que a gente nunca precisou tanto testar
essa verdadeira, né, essa máxima aí da inelasticidade do preço do café. Então, eu acho que a gente está ali agora numa linha tênue, né, onde a gente realmente vai testar mesmo a inelasticidade do preço do café, João. Você acabou de falar que o consumo sempre vai existir, né? E a gente está vivendo um momento em que os estoques estão baixos, né? Isso já afeta as exportações? E quais são as consequências dessa situação para os preços domésticos e para o mercado futuro? Perfeito, João. A gente já estava falando aqui de uma queda significativa na produção de café arábica, lembrando que o Brasil é um grande produtor de café robusta, mas produz mais café arábica, né? Então é importante lembrar desse aspecto. A gente já vem passando aí por pelo menos três safras aí abaixo da expectativa. E realmente agora a gente está vendo que nos últimos meses, né, principalmente ano passado, a gente exportou uma safra recorde, acima aí de 50 milhões, e é natural agora que as exportações elas comecem a desacelerar, uma vez que o café desse ano vai entrar de uma forma mais significativa em junho, julho desse ano. Então, de maneira geral, a gente vê que as exportações tendem a desacelerar, o mercado ainda continua demandando café, né, João? Então, isso é um ponto, né? A gente está vislumbrando uma desaceleração aí no mercado de café, mas não uma queda. Então, o Perfeito. consumo, a gente acredita que segue crescendo, mas cresce menos que em anos aí anteriores, principalmente antes de 2020. E aí, nesse contexto de demanda ainda existente e um estoque baixo, a gente pode ver essas flutuações que a gente vem observando no mercado de café. Então, até o Trump anunciar a pausa, né, de 90 dias, o preço do café ele vinha caindo. Agora, com o anúncio da pausa, o preço do café, tanto arábica como robusta, voltou a valorizar. E isso reflete muito essa questão dos estoques baixos e uma demanda aí que ainda existe aí no mercado. Dentre os dois tipos de café, agora é mais uma dúvida. Tem algum que é mais, que está mais, ele está mais suscetível à volatilidade? Hoje é o arábica, dado a questão da oferta, né, João? Então, hoje, se você for olhar a questão da oferta, né, o choque de oferta, o arábica ali é o que está passando por mais aí dificuldades. Porém, aí eu acho que é importante frisar, se a gente sair do campo da oferta e da demanda puramente, a gente pode ver que as tarifas do Trump eles tiveram impacto principalmente no mercado de café robusto. Afinal, ele tinha até então, né, aplicado taxas elevadíssimas para Vietnã e Indonésia. Então, tudo isso iria dificultar ainda mais a entrada do café robusta no mercado americano. Então, aí a gente também viu uma volatilidade muito grande no mercado de café robusta, né? Então, eles vinham aí numa queda muito forte até a semana passada e hoje eles já começaram a ganhar terreno novamente. Então, é muito difícil você pautar, né, qual dos dois tem mais volatilidade, porque um, pelo fundamento, vai ter aí a tendência de ser mais volátil, mas o outro também está sofrendo aí com essas questões aí geopolíticas. O Guilherme, você citou agora há pouco o Vietnã, que é concorrente nosso, né? E existe uma lentidão na comercialização por lá. E o Vietnã, como eu disse, é um importante fornecedor. Isso tem também sido o outro fator que está pesando nesse equilíbrio global de oferta e de preços internacionais? Perfeito. Como essa questão principalmente, né, do Mar Vermelho que você mencionou, ele está aí desde vamos dizer assim, desde o início do ano passado, a gente começou a enxergar de uma forma mais evidente essa questão do Mar Vermelho a partir de abril. A gente até consegue ver aí, de acordo com alguns dados, que a partir de abril o trânsito de mercadorias pelo Canal de Suez e Mar Vermelho ele despencou literalmente. Então você pega aí o volume de mercadorias que circulou pelo Canal de Suez em 2023 versus 2024, você vai observar uma queda aí de 54%. Nesse ano, né, quando a gente pega os primeiros meses desse ano, né, janeiro, abril, você pode ver que ano passado ainda teve um movimento janeiro, fevereiro, né, mais ou menos. Então, se você pega o 25 versus o 24, já ainda tem uma queda adicional de 24%. E a gente existia aí uma perspectiva, pelo menos até fevereiro, de uma melhora na navegação do Mar Vermelho, principalmente com o cessar-fogo aí anunciado pelos Houthis, etc. No entanto, agora, principalmente nas últimas semanas, a gente viu
essa tensão reacender, né? Então, houthis, americanos e israelenses, de novo, né? Entrando em conflito, e tudo isso afasta qualquer possibilidade, principalmente no curto prazo, de uma solução e, posteriormente, uma volta à normalidade pela rota, né? Ô Guilherme, diante desse cenário de incertezas que a gente está desenhando aqui, né, com as questões climáticas, geopolíticas e logísticas, o que os produtores e os agentes do setor devem observar com mais atenção nos próximos meses? Bom, João, claramente, assim, a gente é um banco do agro, tem muitos clientes produtores de café, e o que a gente vem observando é que hoje, né, é um cenário, vamos dizer assim, se a gente for elencar aí quem está performando melhor dentro da cadeia, acho que não tem dúvida nenhuma que o produtor ele está sendo aí o vencedor aí dentro do elo da cadeia, né? Uma vez que a gente observa que os insumos encareceram realmente nas últimas semanas, nos últimos meses, mas o preço do café, né, ele está num cenário muito favorável. Então você vê que mesmo com a quebra de produtividade, a queda de produção, o custo menor e o preço que ele está conseguindo obter pelo café, ele realmente está tendo uma boa rentabilidade, principalmente se a gente compara aí na época de 2020, 2019, que realmente a situação estava muito feia. Então, eu acho que para os produtores a gente sempre fala para ter uma política de comercialização bem ajustada, bem definida, para não deixar escapar nenhuma oportunidade, né? Porque da mesma forma que os preços do café hoje eles estão em excelentes patamares, eles podem aí reverter aí subitamente. E é algo que a gente sempre fala que commodity é feita por ciclos, né, João? Então, a gente viu aí anos atrás o ciclo da soja, ele vinha muito bem, os preços excelentes, e aí de 22 para frente, a gente está vendo aí o desafio que está sendo para o setor performar. E a mesma coisa para o café, né? Então, a gente sempre fala para o produtor, principalmente, tomar cuidado, ter uma política de comercialização bem definida e não deixar aí as oportunidades desgarrarem, né? E aí, eu acho que, principalmente para quem trabalha com exportação, principalmente para o consumidor, a expectativa é sempre à frente, né? A gente sempre está esperando aí por uma melhor situação. Então, realmente, né? Hoje, o cenário são de estoques apertados, pode ter um alívio com a entrada da safra brasileira agora, mas o que eu acho que todo mundo está esperando é em que condições a próxima safra brasileira vai vir, né? Então, a gente tem que passar por muitas coisas ainda, né? A gente vai passar pelo inverno brasileiro, tem que ter chuva, né? Principalmente ali setembro, outubro desse ano, e aí sim a gente vislumbrar um alívio efetivo da oferta do café, principalmente aqui do Brasil. Então, tem muita coisa para passar, mas eu acho que o foco do clima no Brasil ele vai ser aí pauta importante aí nos próximos meses, João. E a gente vai continuar acompanhando. Eu conversei com o analista de mercado do Rabobank, Guilherme Moriá. Guilherme, muito obrigado pela sua presença aqui no canal Rural Entrevista. Eu que agradeço, João. Muito obrigado. Um abraço. E o canal Rural Entrevista termina por aqui. Você pode acompanhar este e outros programas na playlist do YouTube do canal Rural. Obrigado pela audiência e até a próxima.